Deixa eu acertar meu VirtualBox aqui. As plaquinhas, tá beleza. Então, com a máquina, tem uma máquina aqui que está já em uso, né, mas está desligada. Tem dois jeitos de eu passar essa máquina para outro lugar. Tá? E aí passar para outro lugar, pensando no sentido de eu, tipo, fazer num computador, passar para outro, ou compartilhar com algum colega, né? Ou no caso, eu mesmo passar para vocês. A primeira, se eu clicar com o botão direito na máquina virtual, eu tenho essa opção de exibir no Explorer, que ele vai exibir onde que está salva essa máquina virtual lá no meu computador. Né? Por padrão, fica dentro da pasta VirtualBox VMs, dentro da pasta do usuário. Mas vai que você salva em outro lugar e não lembra, né? Então, puxar daqui, ó, exibir no Explorer, ele vai te mostrar exatamente dentro da pastinha daquela máquina virtual. Eu tenho esses arquivos aqui, ó, 3 arquivos e essa pastinha de logs. Esse arquivinho é meu HD, o HD da máquina virtual. Tá? Então, está todas as informações, né? Esse aqui é o arquivo de configuração da máquina virtual. Aí eu tenho os logs aqui dela. Tá? A primeira opção, eu pego esse HD e passo esse HD para outra máquina, onde estão todos os arquivos. E aí o que eu preciso fazer? Na outra máquina, copiei o HD, eu venho aqui criar uma nova máquina, né? Crio lá uma nova máquina, escolho dentro das mesmas opções, né? Então era um Windows Server, vou fazer um Windows Server, tinha 1 GB de RAM, vou colocar 1 GB de RAM. E na parte do HD, ao invés de eu usar esse padrão que a gente sempre usa aqui de criar um HD novo, eu falo que eu quero usar um HD existente. Tá? E aí eu procuro onde está o arquivinho que eu peguei. Tá? Só isso. Então eu aponto lá para aquele disco. Tá? E aí ele vai funcionar normal. É como se eu tivesse tirado o HD de uma máquina e colocado na outra. Porém, tem uma outra opção que é mais segura. O botão direito em cima da máquina virtual que eu quero passar. E nessa opção aqui, ó, exportar. Tá? Quando eu coloco esse exportar, ele vai gerar um arquivo executável, né, para quem tem VirtualBox. Né? Só clicar 2 vezes no arquivo, ele vai importar toda aquela configuração. Vai o HD, vai as informações de configuração da máquina virtual, de rede, de tudo. Né? Então garante o funcionamento. Então quando eu faço desse jeito aqui, eu vou lá em próximo. Não mudei nada. Onde que ele vai jogar isso? Eu vou jogar aqui para de trabalho, tá? E vou pôr aqui o nome dela de Windows Server 2019 AD instalado, né? Não vou domínio instalado. Domínio instalado. E vou salvar aqui. E vou lá em próximo, tá? Então ela aqui é as informações que vão lá nela. Vou exportar. Aí é o tempo de realizar a cópia, né? Que vai ver quanto tempo vai dar. Quanto menos eu estiver usando a máquina virtual, melhor. No caso, não estou usando nada. Tudo isso mesmo. Ele vai gerar só esse arquivinho aqui. Está aumentando de tamanho. Tá? E aí, esse arquivo eu mando para a pessoa. Tá? Eu vou cancelar aqui, vai demorar muito mais. E aí, a pessoa vai lá e só executa esse arquivo aqui. E aí ele vai abrir o VirtualBox já com aquela máquina para você importar. Aí vai aparecer a maquininha lá para você. Tá? No nosso caso aqui, deixa eu parar aí.
Discussão memória. Hein? Ô, professor, Pode falar. eu não sei se a pergunta que eu vou fazer é meio nada a ver, mas assim, o senhor tinha perguntado se a gente tinha instalado o Windows 7, né? Tinha disponibilizado a ISO aqui no Teams, né? Uhum. Essa ISO que o senhor disponibilizou, eu não vi direito, mas ela tem alguma coisa a ver com o Windows Server ou não? Ela tem, porque em dado momento você vai precisar de uma máquina cliente para fazer o teste do DHCP. Ah, sim. Né? Então a gente precisa de uma máquina cliente qualquer. Podia ser até um Debian mesmo. É só para ver se ela vai pegar IP. E depois, né, depois eu vou precisar de uma máquina cliente do Windows. E aí a opção do 7 por conta de ela precisar de menos recurso de memória, de processamento do que o Windows 10. Que aí vai ser na hora que a gente for começar a dar continuidade no Windows Server, que é a parte de política de grupo, né, os testes de usuários. E aí a gente precisa fazer as configurações no server e a gente precisa testar numa máquina, que seria a máquina cliente. Então, é uma coisa fazer as configurações no servidor, né, que ó, o usuário tal não pode acessar tal recurso. Aí, para eu fazer esse teste, eu tenho que logar aquele usuário numa máquina que esteja no domínio. Aí a gente precisa de uma máquina cliente. Aí o 7 é o que é o mais levinho, que dá mais certo. Vai dar o mesmo resultado, mas é o mais levinho que tem do Ah, que sim. o Windows 8 ou Windows 10. Sim, sim. Por exemplo, eu tinha comentado, né, que eu tinha perdido as máquinas virtuais. Eu recuperei só algumas, mas eu não consegui recuperar a do Windows Server. Sei. Se o senhor puder disponibilizar a É, eu ISO, tô, eu vou colocar essa máquina virtual aqui. A ISO do Windows Server, ela tá aqui dentro da UC de vocês. Tá? Então aqui, ó, tem a parte arquivos. Aí eu joguei lá a ISO do Windows 7, tá? E aqui tem aqui a ISO do Windows Server. Só que é para fazer a instalação. O que eu vou carregar agora, opa, é o HD do meu Windows Server. Tá? Deixa eu pegar aqui. Vou mandar esse HDzinho aqui. Já vai. Aí ele vai demorar um pouquinho para baixar, tá? 6 GB. A ISO do server tem o quê? Tem quase 5 GB. Então é quase a mesma coisa que baixar a, a ISO, né? Então tá subindo aqui o HDzinho. Aí esse aqui é para aquele esquema. Você vai baixar esse arquivo, server.vdi. Lá no VirtualBox você vai criar uma máquina virtual nova. Na hora que chegar na parte do HD, ao invés de você criar um HD novo, você vai falar usar HD existente. E aí você vai na pastinha, ele vai pedir onde está o HD, você vai apontar para esse HD, esse arquivo que você baixou. Esse arquivinho aqui, ó, server.vdi. Aí ele já está no mesmo ponto que está minha máquina agora, o domínio instalado, tá? Vai estar nesse mesmo ponto. Então, deixa eu ligar aqui. Acabando ali, tá? Tô baixando. professor, perdão, minha internet caiu. O senhor estava falando da máquina do Windows Server que vai estar disponível no Teams? Essa aqui, ó. Tô Ah, sim. subindo o arquivo, tá? Server.vdi. Você vai baixar ela, depois que terminar de subir. E aí você vai, dentro do VirtualBox, criar uma nova máquina virtual com qualquer nome. Só que tem que ser do server lá, né? As configurações aqui de Windows e Windows 2019.
Aqui pode ser qualquer nome, né? E aí você vai colocar lá 1 GB de RAM, não precisa mais que isso. E nesse ponto, só que vai mudar. Ao invés de você pôr que criar um novo disco, que é o que a gente sempre faz, utilizar um disco rígido virtual existente. E aí você vai aqui na pastinha, acrescentar, e vai procurar lá no seu downloads o arquivo que você baixou, aquele server.vdi. Clica nele, põe abrir, né? Aí ele vai estar já com o HDzinho pronto. Na hora que você for subir a máquina virtual, ela vai cair nessa mesma configuração minha, tá? Ah, sim, obrigado, professor. E aí ela, ó, toda a configuração dela, deixa eu colocar aqui, ó. Melhor fazer assim. Usuário, administrador, senha, Senac 2020, domínio, ponto local, senha, precisa, tem uma placa rede interna, tá como 92.68.0.1, rede bridge, e tá com SSH, curado, mais que ele tá, PowerShell, automático, tá desse jeito aí, tá? Então, essas configurações que eu passei aqui são configurações relacionadas ao HD de máquina virtual que está subindo ali no Teams, tá? Vamos ver se vai demorar muito, já foi 1 GB, já foi. Rapidinho vai. O upload tá bom. Para minha tela. Cadê meu? Então agora a gente tem lá o domínio que a gente tinha feito na aula passada. E aí a gente vai continuar agora a configuração para a instalação dos outros serviços, né? Então vai o DHCP agora. Para a gente dar uma revisada nisso. Oi. Não tem nada a ver, mas eu não pude assistir a última aula. E o senhor falou que vocês Tá. criaram um domínio. Mas o que Isso. seria o domínio? O domínio é o que a gente já tinha criado algumas vezes, tá? Mas o domínio nada mais é que você instalar uma função no Windows Server que é o ADDS, né, o Active Directory Domain Services, ou Active Directory Serviços de Domínio, que você instala esse serviço, tá? Só instala. Depois a gente carregou um módulo dele de configuração que permite fazer algumas configurações e a gente configurou uma nova floresta. Tá? Então, quando assim, o domínio no Windows, de Windows Server é quando você tem essas funções instaladas em um servidor e ele, servidor, vai tomar conta de todo o diretório, né, de usuários e máquinas. Então, assim, todos os computadores e todos os usuários da minha rede, eles não serão registrados, né, e armazenados nesse servidor. A partir daí, eu vou ter a possibilidade de colocar outras máquinas cliente, né, máquinas de usuário, máquinas Windows 10, Windows 7, Windows 8, dentro desse meu domínio. Então, na hora que eu adiciono essa máquina no domínio, ela vai ser registrada lá no servidor. E lá no servidor eu vou criar os usuários, todos os usuários que eu preciso. E aí eu posso falar onde que esse usuário, qual máquina que ele pode logar, qual horário que ele pode logar, como que deve ser o tamanho da senha dele,
o que ele pode ou não pode fazer. Tá? Tudo isso me é permitido por conta da criação de um domínio. O domínio que a gente está fazendo é um domínio mais simples, né? Que não tem tantos servidores, tem um só, mas ele permite que eu crie uma árvore de domínios, tá? De, por exemplo, várias empresas que pertencem ao mesmo grupo, macro, né? Cada empresa vai ter o seu domínio, tá? Mas ela também vai fazer parte de um domínio maior que ela, que é o grupo que gerencia todas aquelas empresas. E tudo isso são vários servidores atuando. E aí, toda essa configuração a gente chama de floresta, né? Então, eu inicio qualquer domínio, por menor que seja, ele inicia a partir de uma floresta. E aí, conforme essa floresta vai crescendo, com a quantidade de domínios que eu posso adicionando, quantidade de árvores, de vários domínios que eu posso adicionando, ela vai virando uma coisa gigantesca. Mas é quando a gente está fazendo a primeira instalação, do primeiro domínio, da primeira coisa que tem, como é o nosso caso, a configuração é chamada a gente está configurando uma nova floresta, porque é a partir dela que vai sair todo o meu domínio. Tá? Se já existisse o domínio, se, por exemplo, eu estivesse configurando o domínio dentro de uma empresa já pré-existente, aí eu não ia configurar uma floresta, porque a floresta já existe, eu só ia adicionar essa máquina ao domínio. Tá? Mas toda essa, o domínio no Windows Server é toda essa configuração que é permitida de você gerenciar os usuários, grupos, máquinas de maneira centralizada, ou seja, a partir do seu servidor principal você gerencia tudo. Você pode mudar a política de senha, você pode mudar um usuário de grupo para que um grupo que seja mais restrito ou um grupo que seja mais permissivo. Tudo isso através do domínio. Sem o domínio, eu consigo fazer isso também, só que de uma maneira descentralizada. Ou seja, eu quero alterar, tenho lá 10 computadores, cada usuário trabalhando no seu computador. Eu quero que os usuários agora, eu quero travar o painel de controle desses usuários. Eu consigo fazer sem domínio, só que eu vou ter que fazer a mesma configuração em 10 máquinas diferentes. Tá? Se um usuário resolve trocar de máquina, eu tenho que refazer todas as configurações. Se uma máquina vai para manutenção e volta formatada, eu preciso refazer todas as configurações, criar todos os usuários, alterar todas as configurações. Se fosse num domínio, eu não precisava fazer. Só colocar a máquina no domínio, ele já atualiza todas essas configurações. Então fica bem mais fácil. Tá? Entendi, valeu, professor. Eu vou compartilhar minha telinha aqui do meu server. Vou aumentar a fonte. Então aqui eu tenho meu domínio já instalado. Assim que ele quiser, é isso. Instalando. Aqui minha configuração de rede, para relembrar.
Bom, então assim, na configuração DHCP, ou o serviço que permite a configuração automática de endereço IP nos clientes, eu preciso, para configurar esse cara, para configurar um servidor desse no meu Windows, eu preciso instalar a função de DHCP. Tá? Nessa primeira etapa, é bem simples, né? Eu posso olhar aqui alguma coisa relacionada a DHCP. A opção é Install Windows Feature. Se eu pegar o Get Windows Feature para lembrar o nome do serviço, e aí eu coloco alguma coisa ali para ele fazer uma busca. Vai buscar pela palavra DHCP em qualquer lugar, em qualquer posição, no início, no final. Então coloca entre asterisco. Vamos ver o que ele me retorna. Tá chorando. Então, existe aqui um serviço, tá? Chamado servidor DHCP. Aqui são as ferramentas servidor DHCP para um gerenciador remoto, tá? Mas eu preciso desse cara aqui. Então o nome dele é DHCP. Então o Get Windows Feature serve para buscar, ele só vai buscar informação, tá? Dentro do Windows Feature. O Install Windows Feature, aí eu já vou fazer a instalação. Então eu preciso informar qual que é o nome. Então agora eu já sei o nome do servidor DHCP, o nome dele é DHCP. Então eu dou esse install aqui, ó. Nesse comando, estou instalando as ferramentas do servidor DHCP. Para ele funcionar, vai precisar passar por configuração, mas pelo menos instalação está fazendo. Deixa eu cancelar. Sempre colocar esse Include Management Tools. As ferramentas que tiver disponíveis, ele vai instalar. Ferramentas de gerenciamento. Então, deu um Ctrl C, estava no meio da instalação, ele deu um Ctrl C, ele cancela. Aí eu repeti o comando e adicionei aquela opção do Include Management Tools. Então, sempre que tiver disponível, ele vai instalar alguma ferramenta de gerenciamento daquela função, o que é ótimo para a gente. Só tá lento mesmo. Então aqui, ó, instalou, né? Teve sucesso, não precisa reiniciar. Então está instalado aqui o serviço. Então agora eu preciso adicionar um grupo de segurança para o DHCP. Então é padrão isso. Se eu não adicionar, pois eu vou ter problema para iniciar esse serviço. Então add DHCP Security Group.
E aí o nome do meu computador. Nossa, o tab não tá me ajudando. Então, o tab demora mais do que... E aí o nome do meu computador, tá? Win server. Ponto álcool gel, ponto local. Professor, onde é que fica o nome do computador? Eu não lembro do meu. Hostname. Hostname? Hostname. Aí você vai ver o nome do seu computador. Obrigado. Então esse aqui ele não me dá resposta, esse comando, tá? Ele só adiciona um grupo de segurança para gerenciamento do servidor DHCP. Você está adicionando um grupo lá nos usuários, tá? Não é um grupo administradores, aí está adicionando um grupo do DHCP. É importante para o gerenciamento. Aí agora eu preciso adicionar ele no domínio. Mesmo eu já sendo o controlador de domínio, eu preciso adicionar ele no AD. Tá? Então é meio que eu estou autorizando ele. Então add DHCP server in DC. Aí vou pôr DNS name, que é o nome do meu... Oi. Ali no comando anterior, o add DHCP, esse mesmo. É o nome do computador, aí você pôs ponto local, ponto álcool gel, ponto local. Isso. Esse é o nome do meu domínio. Ah, o domínio. Isso. Qual Por que isso eu criei domínio, coloquei tipo T18, ia ser o nome da minha máquina, ponto T18, ponto local. Ah, que na tá. aula passada eu criei... eu falei, que nome de domínio que eu vou botar? E quando eu criei o domínio, coloquei álcool gel. Sim. Essa Qual parte que é o comando mesmo que usa para saber o nome? Como é que é? O comando que você usa para ver o nome do domínio. Domínio? Do domínio do jeito mais fácil. No backspace aqui não tá indo. Puxa. Digita aí sconfig, tudo junto. Sconfig. Aí vai cair numa telinha azul. Lá no começo vai ter o nome do seu domínio. Vai estar do lado esquerdo escrito domínio, do lado direito vai ter o nome do seu domínio. Das aspas é o que tem que colocar? Ah, sim. Na parte das aspas? Uhum. Mas é o nome da máquina, ponto, o nome do domínio. A partir do momento que a gente tem o domínio, a gente tem o nome dela, que chama de nome DNS, ou FQDN, né, um nome de computador totalmente qualificado. Que seria assim, quando eu estou lá dentro de um domínio, o meu computador está dentro daquele domínio, então eu sempre vou escrever o nome do meu computador, ponto, o nome do meu domínio, para especificar que por exemplo, essa máquina, um server, dentro do domínio álcool gel, ponto local. Então ela sempre vai ser desse jeito que a gente trabalha com domínio. Se eu crio um Windows 10 e adiciono ele no domínio, no Windows 10 chama, sei lá, desktop, recepção.
recepção 01, computador 01 da recepção. Então, dentro do domínio, ele vai chamar recepção 01.alcogel.local. Então, o jeito de eu encontrar ele dentro do meu domínio todo. Tá? Deixa eu só reiniciar esse trem aqui, porque tá massa. Olha lá. Deu certo o sconfig? Consigo ver? Professor, eu mandei para o senhor o print da minha tela, vê se está correto. Vamos ver. Se posso apertar Enter. Só um minutinho que estou abrindo. Não, o Luiz Márcio, vai ser o oposto. Vai ser a ti18sx.tim.dom. Ok, entendi. Obrigado. Nada. Nome do computador, depois nome do domínio. Professor, depois que apertar Sim. Enter, não é para aparecer nada mesmo? Isso, ele vai pular para a linha de baixo só. Ok. Ô, Vezon, Sim, uma dúvida rápida aqui. Para eu manda adicionar ver. essa máquina no put, ele pede o hostname, né? Isso, No que vai ser caso, o IP. seria no meu o IP. Isso. É aquele que a gente configurou estático, né? Não, vai ser... O put está na sua máquina real, né? Sim, Então vai ser o IP que está na mesma rede, vai ser o IP que seria o da internet, né? O que seria da placa híbrida. Porque tipo, a sua máquina real, ela está ela tá na mesma rede que essa outra placa da rede bridge. Então tem que ser o IP que está lá. Sem ser o que a gente configurou manual, tem que ser o outro. Que a gente não configurou. entendi. Aí na parte de baixo aqui aparece Saved Sensor. Eu coloco alguma coisa ou eu só dou isso aqui open mesmo? É só open, só open. Aí Só no EPI primeiro open. acesso que você faz, no primeiro acesso que você faz, ele vai pedir para você adicionar alguma coisa. Eles têm que dar um yes ou no, né? Ou um cancelar. Você tem que dar um yes lá. Você está aceitando o certificado, que é a primeira vez que você está conectando. Aí só dá um yes lá que tá tudo Entendi. certo. Igual aqui no meu caso, é esse aqui que eu estou usando. Ó. Essa aqui é a minha placa que está na rede Bridge. Essa aqui é a rede da minha casa.
Então é essa aqui que eu uso para conectar aqui. Essa aqui é só do domínio. Aí eu teria que usar essa aqui, ó, se eu tivesse uma segunda máquina virtual na rede interna também. Aí, para acessar ela pelo put, aí eu teria que usar esse P aqui. Professor, como é que eu saio da tela azul mesmo? Você deu a opção 15 lá, né? Já? Dá um clear host, clear tracinho host. Que aí ela limpa essa tela, não fica com essa tela azul aí. Assim, ó. Clear host. Ele limpa a tela. Eu dou um S config. Obrigado. Porque ela vai ficando com essa tela aqui o tempo todo, né? Mesmo saindo dela. Clear host, ela some. Entendi. Obrigado. Nada. Então vou lá agora tentar. Add DHCP server em DC. O DNS name. Achei que não ia dar de novo. É o nome do meu computador, né? Server. Local. E IP address 92.168.0.1, que é do meu domínio. E esse pass-through. Tá? Esse comando aqui, se ele der certo, ele aparece esse resultado aqui. Tá? Então ele está autorizando esse servidor de HCP no meu domínio. Se eu não tivesse domínio, se eu tivesse, por exemplo, eu posso pegar esse servidor aqui, pegar um Windows Server e instalar só o serviço de HCP. Eu só estou precisando de HCP. Eu não quero domínio. Se não tem domínio na jogada, eu não preciso desse comando. Na verdade, ele nem iria funcionar. Tá? Mas quando eu tenho um domínio, no ambiente gráfico, na telinha de configuração de HCP, se tivesse um ambiente gráfico, tem uma opção lá de autorizar servidor de HCP no domínio. É o que esse comando aqui faz. Ele está autorizando, ele está adicionando meu servidor de HCP no domínio e está autorizando ele a funcionar. Se eu não fizer isso, ele não funciona lá no final, tá? Fiz isso, adicionei o grupo de segurança, grupo de usuários, adicionei ele no domínio, né, autorizei ele no domínio. Agora sim eu vou partir para a criação do escopo. Então eu vou criar lá add DHCP server v4 scope. E aí vem as opções. Nome do escopo. Eu vou colocar aqui nome do meu escopo. Pode ser qualquer coisa, tá? Start range, que vai ser o IP inicial. 92.68, acho que vamos colocar 100. Tá? Então ele vai começar no 100 e ele vai terminar 200. De range vai ser no 200. A máscara de rede que eu vou usar 255 550 e só. Tá? Adicionei o scope. Get DHCP server v4 scope. Então adicionei, que eu estou fazendo um comando para criação. Todo comando que começa com get, ele não faz alteração, ele busca informação. Tá? Então, add eu estou criando, get eu estou buscando informação. Então, fiz o
ADD, tracinho, DHCP, server, V4. Scope, o V4 vem de PV4, tá? Então, estou trabalhando com um escopo de PV4. Dou um nome para o escopo, para eu identificar ele aqui dentro. Poderia ser qualquer coisa. Start range, o IP inicial, que ele vai começar a fornecer. End range, o IP final. Tá? Então, meu escopo tem esse tamanho, ele vai do 100 até o 200. E a máscara de subrede do meu escopo, que vai ser fornecido. Professor, naquela primeira parte de cima, no IP Andres, lá de cima lá. Esse aqui? É. Qual é o IP que você coloca? Esse aqui é o IP que está na minha placa de rede do domínio. Tá? Então, se eu venho aqui no Get NetP Configuration, eu tenho a configuração da minha rede interna, que é aquela que eu configurei manualmente, e minha rede externa, que eu não precisei configurar, que está em modo bridge. O IP que eu tenho que colocar ali é o que eu configurei aqui manualmente. No meu caso aqui é o 92.1801. Esse aqui. Entendi. Obrigado. Ó, o Cristiano tá me falando aqui, dando risada, perguntando se eu gostei da história que ele contou. Eu falei, então, não tô sabendo que história que é. Eles não me falaram, pode me contar aí. Ele me contar. Então aqui, adicionei o escopo. Então aqui eu visualizo os escopos. Tá? Então, o que mais que eu tenho que eu não configurei? O tempo de concessão desse IP. Aqui por padrão, 8 dias. Tá? 8 dias. Eu posso alterar esse tempo de concessão, o lease dele, para um valor inferior aí, em horas, minutos, do jeito que eu quiser, depende da situação. O padrão são 8 dias. Então, pensando isso em máquinas desktop, que estão quietinhas lá no cantinho, não fica mudando de lugar, tá de bom tamanho, né? 8 dias. Quando você tem, por exemplo, um notebook ou uma rede sem fio, né? Aí sim você deve pensar num tempo menor, porque a rotatividade é maior. Então a pessoa usa ali aquele equipamento e às vezes ela pode demorar alguns dias para voltar. E aí se eu deixo um lease de 8 horas, o meu problema está em que eu posso ficar com esse IP emprestado para um equipamento que não está ali na minha rede mais. Que ele veio, usou e saiu. Aí mesmo assim, durante 8 dias, ele ainda continua ali emprestado para ele. Né? Se nesse espaço de tempo eu vou ter outros clientes pegando muito IP, eu posso acontecer de acabar os meus IPs, né? Finalizou aqui, desde o start até o end range já está tudo emprestado, só que na realidade, ali naquele momento, eu não tenho essa quantidade aqui, não tem esses 100 endereços IP aqui sendo utilizados no momento. Eu não tenho 100 equipamentos ali ao mesmo tempo usando. Tá? Mas foram mais de 100 equipamentos que passaram ali na minha rede, pegaram o IP emprestado e ainda não venceu a concessão para aquele IP voltar a estar locável, né? Emprestável de novo. Então, esse é um problema, aquele problema clássico da lojinha de conveniência que eu passei para vocês. A gente tem ali um monte de equipamento passando ali na minha rede, e se eu, por mais IPs que eu coloco aqui disponível, se eu não mexo aqui no tempo de concessão, de empréstimo do IP, ele vai me gerar esse problema, né? Em 2 dias ali, eu não tenho mais IP nenhum disponível para empréstimo. O cliente que chega lá para usar a internet não consegue conectar, porque não tem IP. Ele acusa que não tem nenhum IP. Mas aí é uma situação engraçada, porque só tem aquele cliente na loja e não tem IP, e está acusando que está tudo emprestado, é porque realmente está tudo emprestado. Só que como ele empresta por 8 dias, a pessoa usou por meia hora e foi embora. E aquele IP fica não é que está configurado no computador dela, mas para o servidor está marcado, esse IP aqui eu não posso emprestar, porque ele está aqui reservado para uma pessoa, ainda falta 7 dias ainda que ele tem disponível. Né? Então eu preciso tomar conta desse cara
de acordo com a minha rede. Se é tudo computador desktop, que igual eu disse, tem lá, fica lá no seu local, não fica mudando de lugar, você nunca vai ter problema com isso, né? Porque você configurou ali uma rede, uma quantidade de IP que deve ser maior, um pouco maior do que a quantidade de dispositivos que eu tenho de fato, justamente para eu ter uma folga, né? Se acontecer ali uma situação de que eu vou ter que subir mais máquinas, eu não vou ter IP disponível, né? Então eu tenho que deixar IP a mais do que eu tenho de máquina, e eu tenho que prestar atenção nesse tempo de concessão. Tá? Principalmente se for uma situação onde as pessoas vão usar a internet, vão usar a minha rede ali, mas de forma momentânea e ir embora, eu tenho que deixar esse lease duration aí, esse tempo de concessão, bem menor, bem pequeno, para que a pessoa foi embora e em pouco tempo aquele IP se liberta daquela máquina e fica ali disponível novamente. Esse é os principais problemas que pode acontecer com o servidor de HCP. Você não configurar um escopo com a quantidade de IP suficiente para a rede, ou você configura uma quantidade suficiente, mas você se embanana aqui no tempo de duração. Você coloca um tempo de locação muito alto, que vai acarretar problema dependendo da rede que você tem, tá? Dependendo da situação da rede. Então aqui está criado o escopo. Tá? E aí, se eu quiser definir opções para esse escopo, eu quero mexer nesse escopo, né? Eu posso adicionar alguma coisa, mudar alguma coisa, né? Ou definir algumas outras opções. Então, deixa eu dar um clear. Eu vou usar aqui o set DHCP server v4 value. Set DHCP server v4 option server option value. E aí eu tenho DNS domain, né, que eu quero informar da minha rede, o domínio da minha rede, que no meu caso é alcoholgel.local, aí no caso é só o domínio, o servidor DNS, que é meu próprio IP, né, esse meu próprio servidor, ele é o DNS, então 0.1, aí eu vou colocar a opção router, que seria a saída da minha rede, tá? Então, a saída da minha rede aqui, vamos colocar ele mesmo, por enquanto. Então, se o cara precisar sair dessa rede, 2.68.0.1, então, o gateway da minha rede, que aqui é chamado de router, é esse aqui mesmo. E o scope ID, é aqui a identificação do escopo que eu coloquei. Eu vou ter que colocar a identificação da rede, 92.68.0.0. E aqui eu vou dar um get para ver, tá? Deixa eu ver. São todas as opções. Option value. Tem que colocar scope aí. Pelo menos eu tenho que definir
o scope ID. 926800. É isso aqui que eu queria, tá, gente? Então, ó, o outro comando foi, a gente adicionou esses comandos aqui, tá? E aí, eu vou dar um get DHCP server v4 option value e eu tenho que pelo menos informar o scope ID, senão ele não me mostra nada, tá? Então, a identificação do meu escopo sempre vai ser a identificação da minha rede. E aí ele vai me mostrar o tempo de concessão, que está lá de 8 dias, o nome de domínio que ele vai fornecer para os clientes, álcoolingel.local, o gateway ou roteador que ele vai fornecer vai ser o próprio meu Windows Server, o 92801, e o DNS que ele vai receber também vai ser o 92801. Essas são as opções. Tá? Se eu colocar aqui DHCP server option value e colocar o scope ID aqui e vamos colocar scope ID 92.0.0 e aqui eu vou colocar o tempo de concessão lease duration. Então aqui eu vou alterar aquele tempo de concessão de 8 dias para 8 horas. Agora eu vou pegar. Mudou aqui o meu tempo, né? Deu Word aqui. E aí eu também consigo visualizar o meu tempo de concessão mudou de 8 dias para 8 horas. Para 8 dias, mudou para 8 horas. Então assim eu posso mudar o meu tempo de concessão do meu escopo. Com isso aqui, eu já consigo iniciar o meu serviço. Então, ó, Start Service, Name, DHCP, certo? Get Service, certo? Então, meu servidor DHCP está rodando. Eu também posso colocar aqui o set service DHCP server startup type automatic. Estou só confirmando que o meu servidor DHCP ele vai iniciar de forma automática. Por padrão ele já é, tá? Mas eu coloquei aqui só para mostrar como que a gente faz também. A gente tinha feito isso no SSHD na aula passada, né? Mas aí eu posso, não tem problema nenhum se eu fizer isso para ir me habituando, tá? Mas o padrão DHCP server já é automático. Então aqui eu consigo ver. Se eu tivesse algum problema de configuração grave aqui no meu DHCP, nesse momento aqui, ó, que eu dou um Start Service,
ele ia me gerar alguma telinha de erro, algum vermelhinho lá com alguma coisa que está faltando, alguma configuração que está errada que ele não conseguiu iniciar. Pode ter coisa errada ainda, mesmo que dê certo esse aqui, que ele está rodando? Pode. Pode ter em questão de configuração, não de comando. Né? Então, coloquei, faltou digitar algum comando, teve alguma coisa errada aqui, aí isso vai refletir na hora que eu for iniciar o serviço. Não vai. Ele vai me avisar que está faltando alguma configuração, alguma coisa assim. Eu fiz toda a configuração, startei o serviço e não está funcionando como eu gostaria. Pode ser que a configuração que você colocou é uma configuração que não está errada em termos de erro de digitação, sequência de comando, ela está correta. Só que, por exemplo, você colocou um range todo errado, que não tem nada a ver com a sua rede, ou então você indicou uma placa de rede que não é a que está funcionando, você colocou uma configuração de IP aqui diferente da sua placa de rede, então ele vai aceitar a configuração, tá? Mas ela não vai funcionar do jeito que deveria, né? Então tem essas duas situações, que ele vai te barrar, porque tem alguma configuração errada, algum erro na digitação, ou então ele não te barra, ele passa aquela configuração, mas é uma configuração que vai te gerar problema, não vai funcionar, né? Porque tá fora do que deveria ser para funcionar. Por exemplo, eu coloco um roteador errado, eu coloco um servidor DNS errado, ele vai me aceitar qualquer configuração aqui. E eu só vou perceber que está com alguma coisa errada na hora que eu for no cliente colocar, veio um servidor DNS errado. O que implica um servidor DNS errado? Eu não consigo acessar o servidor por nome. Então, lá na minha empresa, lá eu sou funcionário da empresa que eu trabalho, eu sempre acesso uma pasta compartilhada para salvar os meus arquivos, que eu já sei como que faz. Eu vou iniciar, executar, // servidor de arquivos e dou Enter. E ele abre. Né? Se o DNS está errado, ele não vai resolver esse nome. Ele só iria conseguir abrir aquela pasta se eu colocasse o // e o IP do servidor. Mas aí eu não acesso pelo IP, acesso pelo nome. Então, mas a configuração do DNS está errada. Porque você colocou uma configuração errada. O Windows aqui ele só ia te barrar se você colocasse um IP que não existe. Né? Que não é IP, por exemplo. Aí não ia dar certo. Mas ele não faz uma verificação, deixa eu ver se existe esse servidor DNS mesmo que você está colocando. Ele não faz isso. Porque eu posso estar configurando um servidor de HCP que está apontando para um DNS que ele não está nem ligado, não está nem configurado ainda. Eu ainda estou fazendo toda essa configuração. Então ele não faz uma pré-verificação disso. Nem deve, né? No roteador, mesma coisa. O que influencia esse roteador aqui, que é o meu gateway? Para eu sair da rede. Então, normalmente, isso eu percebo se a minha máquina ela compartilha a internet se o servidor compartilha a internet para os clientes. Então, esse roteador que vem errado, está apontando para um cara que não existe, ou para um cara errado, que não é um gateway, eu vou perceber isso com o cliente, ele pega o IP normal, mas não acessa a internet. Né? Na hora que eu tento acessar algum site, não vai. Porque o gateway está errado. Ele deveria mandar para uma máquina que está compartilhando a internet e ele está, na verdade, mandando requisição para uma outra máquina, ou para um IP que não existe. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Que tem configurações que você vai fazer de maneira que o escrito ali está correto, mas é uma configuração inválida na sua rede, ela não vai funcionar. E existe a situação onde que você de fato digitou alguma coisa errada, colocou alguma opção que não existe, ou tentou configurar alguma coisa que não pode naquela situação, e aí o próprio comando já te barra e te mostra aquelas telinhas vermelhas. Tá? Particularmente eu gosto daquela tela de erro, porque alguma coisa está fazendo errado. Né? Ele está tentando te avisar. O duro é quando você faz uma configuração errada que para o sistema é aceitável, mas não vai te dar um problema, não vai te dar um problema imediato ali de tela de erro, vai te dar um problema lá na frente. E aí para você lembrar onde que você fez isso, ou vir buscando fazer esse caminho contrário, né? Você perder dinheiro na rua e vai voltando, olhando para o chão, o caminho todo que você fez para ver se encontra, é bem mais trabalhoso, tá? Bem mais trabalhoso mesmo. Então, desse jeito aqui, eu sei que meu DHCP está funcionando. Tá? Nem preciso do meu cliente pegar o IP, mas eu vou fazer. Né? Então, eu preciso de um cliente aqui, e aqui eu vou colocar... Eu tenho um Windows 7, a única coisa que eu vou fazer com esse Windows 7 é colocar ele na mesma rede interna. Tá? Na minha máquina virtual, eu só tenho que colocar ele em rede interna para ele poder estar na mesma abrangência desse meu servidor. Senão não dá certo.
E aí eu vou iniciá-lo.
Voltei. É meu 7 subindo. Rede interna. Na rede interna também. Tá? Então aqui, deixa eu aumentar isso aqui. O problema meu tá aqui. Eu não tenho ainda a internet nesse servidor, não estou compartilhando a internet ainda. Tá? Eu só tenho o domínio e agora o DHCP. Então ele detectou uma rede aqui, álcoolgel.local. E aí no Windows 7 ele quer aplicar aquele padrão de configuração. Tá? Então se é uma rede doméstica ou uma rede corporativa, ele vai ativar uma série de coisas na minha rede, porque eu tô subentende-se que é uma rede segura, né? O reconhecimento de computador na rede, tá? Na rede corporativa também vai ter alguma coisa. Agora, quando eu coloco rede pública, e sempre na dúvida eu devo colocar rede pública, ele não ativa uma série de recursos de descoberta de rede, que pode colocar o meu computador numa situação assim mais vulnerável, né? Então imagina que eu estou no meu notebook lá numa escola, num outro local que não a minha casa, um local que eu tenha confiança, e reconectei na rede deles. Por segurança é sempre legal você escolher esse perfil esse aqui é um perfil de firewall, tá? De rede pública, porque ele fica meio que tudo travado. Você tá aqui para usar a internet, basicamente, tá? Aí quando eu coloco rede doméstica ou rede corporativa, ele já configura meu computador para um perfil mais permissivo, né? Que isso me entende que eu estou numa rede mais segura. Só clicar no OK aqui e tá beleza. Então aqui ele vai ficar me avisando que eu estou sem acesso à internet. Eu não estou sem rede, eu só estou sem acesso à internet. Álcoolgel.local. Eu não quero a propriedade, eu quero clicar 2 vezes e ver os detalhes. Tá? Então, ó, o sufixo DNS que ele pegou, que é aquele que está na minha configuração, o endereço MAC desse dispositivo é esse aqui, ele está com o DHCP ativado, o endereço IP que ele pegou foi o meu primeiro do meu escopo, no meu start range, não era no 92.0.100, era o primeiro que tinha disponível. A concessão, ela chegou às 16 horas e 9 minutos e 20 segundos, tá? E ela vai durar 8 horas, que vai vencer amanhã, às meia-noite e 9 minutos e 20 segundos. Ele ainda me pegou como o gateway padrão, que seria aquele roteador na minha configuração da DHCP, o próprio servidor do Windows Server. O servidor da DHCP também está na mesma máquina, que é o servidor Windows Server. E o DNS meu Windows Server também. Então, todos eles apontando para o mesmo equipamento. Então, desse jeito aqui, eu consigo ter certeza absoluta que esse computador aqui, ele pegou o IP do meu servidor DHCP, que eu acabei de configurar. Tá? Então, você não precisa fazer nenhum tipo de configuração no seu cliente para que isso aconteça. Eu só preciso colocar eles na mesma rede, fisicamente falando. Aqui no VirtualBox, se traduz em colocar os dois na rede interna. Tá? Como se tivesse os dois equipamentos conectados no mesmo switch, no mesmo concentrador. Tá? Então, é possível de que eles se conectem, né? Eles estão na mesma rede.
não ia dar certo, por exemplo, se aqui no meu Windows 7 tivesse como padrão do VirtualBox, a minha configuração de rede, por padrão é NAT. Se eu não faço nada, eu só instalei o Windows 7 e não mexi em nada aqui da rede, ele vai estar aqui, certeza, em NAT. Em NAT... Carro do abacaxi passando. Quando eu coloco em NAT, é que eu quero que ele tenha internet só. Mas ele não vai fazer parte de nenhuma rede específica. Tá? Então aí ele não ia pegar IP nunca. Eu ia ligar o Windows 7, ia ter acesso à internet, mas eu ia ficar vendo lá, não está pegando. Né? Uma situação que ele poderia não pegar. Meu Windows Server não subiu, não liguei. Né? Ou o serviço do DHCP não está iniciado. Né? Se o serviço está iniciado lá no status, né, o get service name DHCP server, mostrar que ele está iniciado, running, está rodando, então a configuração que você fez lá está ok, a máquina está ligada, ele está na rede interna, esse aqui também, e mesmo assim não está pegando rede, né? Não está pegando IP, não está pegando nada. Então eu tenho que verificar novamente, passar aquelas minhas configurações, se eu não esqueci de configurar nada, né? Se tá, as configurações que eu fiz estão batendo, está ok, né? Com certeza você vai achar alguma coisa errada. Na dúvida, se você não acha nada errado, está com essa dificuldade, o que a gente acaba fazendo? Nesse ambiente de teste, acaba fazendo novamente. Desinstala o serviço da DHCP e instala o serviço de novo. Não precisa reinstalar a máquina por conta disso. Tá? Disso aqui eu peguei a configuração. Vou colocar aqui, ó, Win Server. Ele chega, ó, porque ele está resolvendo por nome. Nossa, que legal isso aqui, ó. Tá, então ele está resolvendo por nome. Iniciar, executar, barra, barra, coloquei o nome do servidor. Nome da máquina, que é o servidor. Ele está resolvendo. Tá? Então eu preciso colocar um usuário que tem permissão, né? Então eu vou colocar administrador @álcoolgel.local. E a senha do meu usuário administrador lá do domínio. Tá? Então ele aparece pelo menos essas duas pastas quando eu tenho o domínio instalado. NetLogon e o sysvol. Então tem rede, está funcionando. Então eu posso ele já está aqui dentro do meu DHCP. Né? Eu já consigo fazer o acesso por nome. Ou vir aqui na minha rede fazer descoberta de rede. Né? Ativar descoberta de rede. E ver se ele vai achar o meu servidor por aqui também. Tá? Ou então, assim, o nome do servidor, // server. Server.alcoolgel.local. Tá? Então ele vai do mesmo jeito. Administrador, @álcoolgel, senha do Windows Server. Normalzinho. Bonitinho. Então eu já consigo adicionar essa máquina no domínio. Se eu quero que ela faça parte do meu domínio, eu já consigo adicionar ela. Então, botão direito no meu computador, propriedade. E aqui alterar as configurações de nome. Para renomear esse computador, alterar seu domínio ou grupo de trabalho, clique em alterar. Tá, Márcio PC, eu vou deixar assim mesmo. E aí o domínio é álcoolgel. Né? Ou álcoolgel.local. As duas situações dá na mesma, tá? Aí eu tenho que colocar um usuário que tem permissão de adicionar os computadores no domínio. No meu caso é só administrador ainda, tá? Administrador da onde? Do álcoolgel.local. A senha lá dele. Então, assim, eu estou executando essa tarefa porque pedindo usuário e senha. Porque ele quer um usuário desse cara aqui, do meu Windows Server. Tá? O meu usuário que eu tenho aqui é o administrador, tá? E a senha dele é o Senac 2020. Meu Deus, será que foi o arquivo? É que tinha terminado já? Server VDI.
cerca de 1 hora, então deu, né? Tá, então aqui eu vou autenticar com o usuário lá do domínio. Deu, ok. Então, para ele pegar IP via DHCP, essa máquina não precisava estar no domínio. Estou adicionando no domínio agora. Ele já pegou IP por DHCP. Bem-vindo ao domínio Macujá. Eu já posso iniciar. Esse comandinho aqui. Na primeira parte ali, na alteração de nome e domínio, eu coloco o nome da máquina e mais o domínio. Isso. Aqui no Windows 7. Isso. Então, na hora que você vai colocar o nome alteração de nome e domínio do computador. Isso. É que naquela mesma tela, eu posso mudar o nome da máquina, tá? E eu posso colocar ela no domínio. Eu só não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É na mesma tela que eu faço duas coisas, mas são duas coisas que eu não posso fazer simultaneamente. Então, por exemplo, o nome da minha máquina aqui é Márcio-PC. Se eu não quisesse essa máquina no meu domínio com este nome, né, eu tivesse que mudar esse nome, supor que estava aqueles nomes que vem automático, né, gigante, que não tem nada a ver para a gente. E eu queria mudar para alguma coisa que eu saiba, o computador da recepção, computador do atendimento, né, computador do fulano. E aí eu queria fazer esse tipo de controle, o correto é que eu altere o nome do computador antes de colocar ele no domínio. Depois que essa máquina está no domínio, igual agora ela está no domínio, marciopc.alcugel.local. Eu não consigo alterar o nome dela, né? Pelo menos assim, sem antes de tirá-la do domínio. Então, nessa mesma tela aqui, eu posso mudar o nome da máquina e posso colocar ele no domínio, mudar de domínio, ou colocar ele num grupo do trabalho. Se eu está no domínio, eu quero tirar do domínio, é só colocar aqui grupo de trabalho. Ou se eu quero alterar o domínio, eu coloco em outro domínio. Tá? Mas eu não consigo fazer as duas coisas. Mudar isso aqui, dá um ok. Tá? É uma falha, né? Porque você está na mesma tela, deveria poder fazer tudo. Mas por quê? Porque tanto essa configuração quanto essa tem a necessidade de reiniciar o computador para ser aplicado. Mas elas não podem ser aplicadas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, está no domínio, eu tenho que tirar agora, quero mudar o nome da máquina, eu tenho que tirar do domínio, colocar em qualquer lugar aqui, grupo de trabalho, tá? Aí ele vai sair do domínio. Aí reinicia todo o computador, aí eu venho aqui, ele não está mais no domínio, está no grupo de trabalho teste, aí eu venho aqui, mudo o nome da máquina. Mudei o nome da máquina, tem que reiniciar o computador para aplicar o nome. Aí depois eu coloco ela no domínio de novo. Tá? Não é o fim do mundo, mas é chato. É chato. Então aqui eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se aqui fosse necessário alterar o nome da máquina para adequar para um padrão, primeiro altera, depois coloca no domínio. Primeiro altera o nome do computador, reinicia a máquina, e aí sim coloca no domínio e reinicia a máquina de novo. Certo? É a mesma coisa que a gente faria lá no Windows Server. Então, no Windows Server eu tenho o nome do servidor. É uma das primeiras coisas que a gente faz a instalação, se não a primeira coisa que você faz é mudar o nome da máquina. Porque é facinho de esquecer de fazer esse processo. E aí você vai lá e instala um domínio, configura um domínio. E você vai ficar com o domínio com aquele computador com aquele nome gigantesco, correndo. E você quer mudar o nome do computador agora, você vai precisar desinstalar o domínio inteiro. Né? Se ele não fosse o primeiro computador do domínio, se ele não fosse o controlador do domínio, que é o que a gente faz na Floresta,
era só tirar do domínio, mudar o nome, igual eu faço no Windows 7 aqui. Mas como o meu domínio todo está nele, ele que é o controlador, ele que é o dono do domínio, por ele que eu criei o domínio, eu tenho que apagar todo o domínio, desativar tudo para mudar o nome da máquina. Então, se isso aconteceu ainda no começo, compensa você desfazer todo esse trabalho, né? Agora, se já tiver muita coisa feita, aí vai dar muito trabalho para recuperar toda essa configuração, tá? Então, aqui agora esse computador está dentro do domínio. Estou no domínio do álcoolgel.local. Dentro desse domínio eu tenho esse computador e o servidor, né, o WinServer. O WinServer, que eu tenho... Eu não coloco... Aqui eu estou colocando administrador, ele já está me mostrando que é o domínio álcoolgel. Aí eu não preciso colocar o arroba, tá? Mas o que eu faço? Eu prefiro colocar, tá? Por quê? Senão não funciona? Funciona, mas é costume. Tá? Então eu estou dando certeza que eu quero autenticar com esse usuário administrador que pertence a esse domínio. Eu não quero que o Windows se confunda, ou eu me confunda de jogar a autenticação o usuário administrador desse computador local. Agora tem dois usuários administrador. Tem um usuário administrador que é do Windows Server e tem um usuário administrador que é desse Windows 7 aqui. São dois usuários administradores diferentes. Então, coloquei administrador. Então, agora essa máquina já está no domínio. Se eu tivesse algum problema com ela, para remover ela do domínio, deixa eu ver se apareceu o que eu tinha colocado. Para remover ela do domínio, é só ir lá e colocar grupo de trabalho. Tá? Como o grupo de trabalho não faz nenhum tipo de autenticação, eu posso colocar qualquer coisa, tá? Mudar para o grupo de trabalho batata, só isso. E aí ele vai sair do domínio, vai pedir, após deixar o domínio, você precisará saber a senha da conta de administrador local para fazer login no seu computador. E ele está se comunicando com o Windows Server, está pedindo um usuário e a senha para autenticar a remoção desse computador, e esse computador não vai mais fazer parte do domínio, saiu do domínio. Tá? Eu posso entrar e sair a hora que eu quiser, quantas vezes eu quiser. E aí quando ele sai do domínio, ele volta para um grupo de trabalho. E precisa reiniciar. Aqui no server, se eu dou esse comando aqui, ó, get dhcp server v4 free IP address, eu estou falando para ele me dar um IP que está livre, tá? Um IP do meu escopo do DHCP que não está sendo usado, tá? Então aí ele me mostra o primeiro IP que está disponível. Então já é o 101, porque o 100 está emprestado. Então, ó, get. E esse aqui, ó. ID 926800. Ele vai mostrar as concessões que tem. Então, na hora que eu dou um get dhcp server v4 lease, que são empréstimos, e informo qual que é o escopo, aí ele vai me dar uma lista com todos os IPs que estão emprestados. Então, aqui no caso eu tenho um só. É o 92.8.0.100, o scope ID, que é esse, o client ID, que é o endereço MAC do Windows 7. Ó. Então, se eu for aqui, posso comparar. Comparar assim. Aqui eu tenho o endereço MAC, ó, final é 034622, tá? 080027, 080027. Tá? O nome do PC,
que até o momento ele estava no domínio, então era marcio-pc.álcoolgel.local. Ele está ativo e ele vai vencer dia 15/9, só que meia-noite 27, né? Então, entre o dia 14 para o dia 15, que vai vencer as 8 horas de concessão desse IP. Então, mesmo que eu desligue esse computador aqui, né, e ligue ele, quer ver, no dia, 11 horas da noite, meia-noite, ele ainda vai pegar esse IP. Se eu pegar esse computador, desinstalar o Windows 7, instalar um Linux, tá? A placa de rede que está aqui nesse mesmo computador, vou manter a mesma, ela vai ter o mesmo endereço físico, ela ainda vai pegar esse mesmo IP, se ainda estiver dentro do tempo de concessão, porque ele não está atrelado ao sistema operacional, ele está atrelado ao MAC, o endereço físico da placa de rede. Tá? Então, mesmo que eu pegue esse computador aqui e formato ele, coloco um Linux e a placa de rede é a mesma, ele ainda vai pegar o mesmo IP. Né? Ele está aqui para ele, que ele sempre, essa máquina vai pegar, continuar pegando esse IP até meia-noite 27. Venceu a concessão, aí esse endereço IP volta para a lista de IP livre, esse cara pede outro IP, né, pode renovar a concessão, e aí pode voltar que você volte o mesmo IP. Mas eu digo assim, ele vai pegar o mesmo IP e a concessão vai vencer ainda no mesmo horário. Se eu apagar essa máquina, apagar não, né, reiniciar, reinstalar, instalar um outro sistema operacional, outra versão do sistema operacional, e fizer tudo isso antes desse horário aqui, antes da meia-noite 27, liguei a máquina, eu venho aqui para visualizar o tempo de concessão, ele ainda vai vencer no mesmo horário, que ele ainda está dentro do mesmo tempo de concessão, mesmo eu ter instalado outro sistema operacional, porque está atrelado à placa de rede. Então, se eu trocasse a placa de rede, aí sim, aí não ia ter jeito. Tá? Tanto que se eu fizer isso, ó, eu vou aqui agora dar um exemplo com isso. Eu vou desligar essa máquina. A gente tem essa concessão aqui, né? Então, vou desligar essa máquina. Vou lá no meu VirtualBox, no meu Windows 7 querido. E eu vou... O que eu posso fazer aqui, ó, nessa rede interna, existe a possibilidade de eu alterar o endereço MAC. Gerar um novo MAC aleatório. Então, é como se eu tivesse trocado a placa de rede. Tá? Se eu fizer isso, ó, mudei o MAC. Tá? Não é mais o mesmo. Eu vou ligar ela de novo. Esse MAC aqui já não existe mais. Vou tirar esse dele aqui da bandeja, senão toda hora que eu ligar vai ser essa mesma história. Ó, agora eu tenho duas concessões. Tá? Agora esse Windows 7, como eu mudei a placa de rede dele, ele está pegando essa concessão aqui, ó. Tá? E aí se eu ver lá para bater isso, ele está com o IP 101, que eu mudei o MAC. Como se fosse outro dispositivo pedindo IP. O IP 101. Então agora, estou com a mesma máquina, mas ainda aqui consta para mim duas concessões. De fato, o único que está ativo, que está funcionando, é esse aqui. Esse aqui é tipo o cara que já foi embora, entendeu? Mas ele ainda está amarrado, essa MAC com ele, até meia-noite 27. Entenderam o funcionamento desse cara? Se tivesse 8 dias, né, ia estar a diferença aqui na quantidade de dia que ia estar atribuído para ele ainda, mesmo o cara não voltando mais, aquele MAC não existindo mais, não vai voltar ali, ele ainda vai continuar atrelado para ele por aquele tempo. Né? Então, assim, a parte de DHCP é isso.
Não tem muito segredo, né? Tem as configurações, tem os comandos que é só anotar, né, para ter em mãos, usar e abusar das opções, do tab para ir completando, né? Tem em mente que comandos para você buscar informação vai começar sempre com get, tá? Comandos para você alterar uma configuração que já existe vai começar com set, e comandos para você criar uma configuração do zero vai ser o new, tá? Então, new netp address, get netp address, set netp address. Então, assim, o netp address é o comando. E o que eu quero fazer com aquele comando? Eu quero criar um novo, eu quero consultar, eu quero alterar um que já tem. Né? Então, com o tempo, vai pegando essa manha do PowerShell. Tá? Então, assim, às vezes você se perde lá no comando, ou então queria saber uma coisa, puxar alguma informação do DHCP. O que tem de opção de puxar a informação do DHCP? Eu sei que o GET não vai fazer nenhum tipo de alteração. Então, qualquer GET que eu dou aqui não vai danificar meu equipamento, não vai danificar a minha configuração existente. Ele só está puxando informação que já existe lá dentro. Então, DHCP, server, V4. Aí eu vou dando tab. Eu tenho binding, class, DNS setting, failover, filter list, free IP address, lazy, multicast, option definition, policy, reservation, scope statistics, né? Então, eu quero ver isso aqui. O que tem de opção? Scope ID, computer name, failover. Tá? Então, eu posso colocar o scope ID, que é o identificação, né? Vamos ver o que ele me dá de opção. Tá? Então, ele está me dando estatísticas do meu servidor de DHCP. Então, meu scope ID que eu tenho, um escopo que eu tenho, tem 99 IP livre, 2 IPs em uso, e em percentual, eu tenho em uso 1,98 e uns quebrados. Quantos IPs reservados eu tenho? Nenhum. Tá? Não tenho super escopo, a gente não vai trabalhar com super escopo. Tá? Não tem configuração pendente também, IP pendente, que seria de outra configuração. Mas eu tenho aqui uma estatística. O que eu mudei na minha configuração? Nada para ver isso. Tá? Mas é um jeito de vocês explorarem as configurações que existem, né? Os comandos que existem, sem medo de danificar alguma configuração do seu equipamento aí, que já está funcionando, que já está configuradinho, bonitinho. Tá? Também para adicionar, tá? Reservation. Uma reserva, tá? Qual IP que eu quero adicionar? 192, 168.0.254. Não precisa estar dentro do meu escopo. O client ID é o MAC, tá? Então, eu vou colocar esse MAC aqui, ó. 08, 00, 27, 2D, 0C, C3. Nome. Vou colocar aqui Windows 7 teste. Não precisa, não. Só isso. Então, eu estou adicionando uma reserva, né? No meu servidor HCP, no scope ID que eu tenho, o único scope que eu tenho. O endereço IP que vai ser reservado vai ser o nome 2080.254, vai ser reservado para esse endereço MAC com o nome Windows 7 teste. O nome pode ser qualquer coisa. Vou reiniciar meu servidor DHCP. Iniciar. Eu vim aqui, vou desligar e ligar a placa. Ó. Não precisa reiniciar lá não. E vamos ver se ele já pega esse IP que está reservado para ele. Tá? 254. Agora aqui, ó, meu tempo de concessão, ele aumentou mais um pouco, que ele começou agora. Né? Começou agora de novo. Mas ele está reservado para mim. Então, esse IP, esse endereço MAC aqui,
vai sempre pegar esse IP desse servidor agora, daqui para frente, porque existe uma reserva. Então, o processo vai ser o seguinte, o cliente pede a configuração IP. O servidor da HCP vai pegar vai pedir para ele qual que é o seu endereço MAC, tá? Aí ele vai pegar o endereço MAC dele e vai ver ele vai ver aqui ele vai ver aqui na minha reserva. Existe uma reserva para esse endereço MAC? Existe, tá? Então adiciona o IP para ele. Existe uma reserva para esse cara? Não. Tá? Aí ele vai ver no escopo dele. Tem IP disponível? Tem. Qual que é o primeiro? Esse. Qual que é o tempo de concessão? Esse. Então manda essa configuração para ele. Tá? Sempre vai ser nesse processo. Tem reserva? Não, não tem reserva. Vai lá no escopo. Tem IP livre? Não, não tem. Então ele não vai receber IP. Tá? Fora isso, tem outras configurações mais avançadas que dá para vocês explorarem no DHCP, que você pode colocar regra, você pode colocar exclusão, você pode falar que para aquele endereço MAC, esse servidor DHCP não vai responder. Né? Então você pode negar endereço IP para um endereço MAC específico, né? Colocar uma exclusão lá, alguma coisa. Né? Tem várias coisas que dá para fazer ali também. Mas basicamente o funcionamento dele é esse. Você ter lá, configurar um escopo, você configura as configurações desse escopo, obviamente, e aí você pode criar reservas, tá? Que pode ser para um PC específico, que você tem uma necessidade que ele sempre pegue o mesmo endereço IP. Você pode criar, por exemplo, para servidor, a reserva é interessante, porque é legal que ele sempre pegue IP, sempre o mesmo IP, impressora de rede, né? Local de rede, tipo um servidor de arquivos, coisas desse tipo, onde que tem algum aplicativo que aponta para ele, aponta pelo endereço IP, aí é sempre legal ele sempre ter uma reserva para ele sempre pegar aquele IP. Né? E a reserva, ela não precisa fazer parte daquele meu range. Na hora que eu crio o escopo, eu falo, esse escopo vai desse IP até esse IP. E eu não preciso, na hora de criar uma reserva, respeitar aquele limite. Eu posso colocar um IP de outro fora do meu escopo, né? Fora daquele escopo não, daquele range, né? Entre esse IP e esse IP. Então, tanto que o range do meu escopo era do 100 até o 200. E eu coloquei uma reserva para o 254, só para mostrar que dá, tá? Tem como, não preciso me preocupar com isso. Beleza? Beleza, então se eu tiver, vou colocar aí 20 computadores, 10 impressoras, eu faço essa reserva de IP para eles poderem, Sim. Fixo, né? Isso. Eu faço Então, essa reserva de IP. você faz essa reserva, ele fica como se Desculpa, fosse IP fixo. Não, pode falar, pode falar. Isso mesmo. Ele fica como se fosse fixo, só que naquela situação, né? Toda vez que você ligar o computador, ele vai pegar o IP automático, né? Mas ele vai sempre pegar aquele mesmo IP. Então, no IP fixo, o problema é que se eu preciso fazer uma alteração, alguma coisa, eu tenho que fazer máquina a máquina. Nessa situação, não. Né? Tipo lá no hospital, você tem aquele monte de impressora e tem a necessidade de sempre pegar o mesmo IP, impressora de rede. Ou a máquina que a impressora está configurada, tem que sempre estar o mesmo IP para facilitar a vida de todo mundo. Então a melhor situação, ao invés de colocar IP fixo, se você já tem um DHCP, é jogar ele no DHCP, mas criar uma reserva. Que amanhã depois surge a necessidade, eu precisava mudar a impressora para outro IP agora. Tá? Você faz isso de dentro do servidor de DHCP. Você pega lá qual que é a impressora que é e faz a alteração dentro da reserva e aponta o IP que é novo. Agora, a partir de agora, ela vai pegar esse outro IP. Desliga e liga a impressora lá, tá tudo certo. Fica bem mais fácil de gerenciar. Caso contrário, você ia ter que ir impressora a impressora. E às vezes elas não estão próximas, está um local que não é de fácil acesso, não é ainda mais no hospital, não é qualquer hora que você pode ir lá mexer. Dessa maneira, você pode mexer da sua casa, se for possível, né? Ou da sua sala. Né? Você está lá na sua sala, você faz toda essa alteração tranquilamente.
Entendi. Tranquilo essa parte, então, gente? De servidor DHCP no Windows Server? Se tiver, por exemplo, no Linux, a ideia é a mesma. O que muda é o comando. Como que faz? Como que cria um escopo? Como que inicia o servidor? Como que para o servidor? Como adiciona uma reserva? Como altera a reserva? Como vê as reservas que tem? Como que vê a configuração que está rodando? Só muda o comando. O que você tem que fazer, as informações que você tem que fazer, é a mesma coisa. Né? Tipo, fazer um cadastro, só que em 2 sites diferentes. Né? Num site você cadastra desse jeito, clica aqui, aqui, aqui. Nesse outro site é diferente, mas o cadastro é o mesmo. Os dados são os mesmos, né? O seu nome, o seu CPF, sua data de nascimento, o seu endereço, é a mesma coisa. Só muda o jeito que faz. Alguns vocês vão achar mais legal, mais fácil, mais intuitivo, outros nem tanto. Né? Outros já não é tão intuitivo assim, dá mais trabalho. Né? Então, no Linux, por exemplo, fazer por linha de comando, você vai mexer em arquivo de configuração, que basicamente é você colocar as configurações dentro de um bloco de notas. Né? Então, é um pouco diferente. Né? Às vezes, vocês podem achar mais fácil, mais tranquilo de trabalhar daquele jeito do que com um comando direto ali, como é no PowerShell. Né? Mas, com certeza, ele é mais simples do que fazer manualmente. Manualmente, não. Com ambiente de gráfico. Tá? E tem muita opção ali que você clicar para você configurar alguma coisa errada pelo ambiente gráfico. É mais fácil e mais seguro pela linha de comando. Apesar de não ser a coisa mais habitual a gente estar trabalhando por linha de comando, mas é mais fácil nesse sentido de você não errar o local onde você está indo, né? É muito mais fácil errar lá olhando aquele monte de opção, clicar alguma opção errada, configurar alguma coisa errada, e depois você não consegue achar onde que você visualiza aquela informação, dá um trabalhinho. Tá joia, então? Professor, Sim, o senhor vai salvar essa aula? Vai ficar salvando no YouTube também? vai, depois para gravar, tô jogando lá. Ok, então, obrigado. Tá bom? Mas mesmo assim, Luiz Marcos, qualquer dúvida você pode chamar, tá? Não fica dependendo só da gravação, não. Viu a gravação lá, não entendeu, me chama lá, tá? Por favor. Ok, obrigado. Nada. Amanhã eu vou passar para vocês uma configuração para vocês fazerem. Eu vou querer que vocês façam sozinhos, mas é de compartilhamento de internet usando o server. Então, nesse mesmo ambiente, nessa mesma máquina que a gente está usando, a gente vai compartilhar a internet. Né? Então, eu vou pegar a internet que a gente está recebendo pela Bridge e compartilhar lá para a placa da rede interna. Então, aquele Windows 7 ou o cliente que vocês estão usando vai passar, além de pegar IP, vai passar a ter acesso à internet. Tá? Com essa configuração que vocês vão fazer. Tá bom? Beleza. Obrigado, então, pessoal. Desculpa aí os probleminhas técnicos que deu, mas acontece, faz parte. Mas aí eu salvo a aula lá e qualquer dúvida, se tiver mais alguma dúvida, se aparecer alguma coisa de DHCP, de instalação, de configuração que a gente fez aí nessa revisão, não hesitem em perguntar. Tá? Trabalhe alguma coisa, manda lá. Sei que tem bastante gente que me manda, que me pergunta, mas só reforçando. Precisar, estamos aqui. Até amanhã, então, para vocês. Bom descanso aí. E até amanhã. Bom calor para vocês. Oh, até amanhã. Tô no ventilador, fechei a janela que tô suando igual um louco. Tchau, tchau.